Verbum caro factum est, verbum panis factum est. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 29º domingo do tempo comum, no mês dedicado à importância das missões. Missão que cada batizado recebe quando começa a fazer parte da igreja. Missão que cada cristão vai exercer quando está presente em todas as realidades humanas, em todos os povos e nações. A missão é viver o reino de Deus, lutar pela defesa da vida, pela justiça, pela verdade e pela fraternidade. É compromisso de todos aqueles que comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice, que receberam o mesmo Espírito e têm uma mesma fé. Mas a missão, antes do nosso batismo, tem também a sua origem, e não é a origem da missão, as coisas melhores que a vida humana poderia ter experimentado. A origem da missão de todo cristão, recebida no batismo, é a cruz de Cristo. A missão nasce das consequências da morte do pecado. Ao ser crucificado, do coração aberto de Jesus, com a água e o sangue, nasceu a igreja com a responsabilidade de fazer com que a vida perdure, fazer com que a verdade prevaleça, fazer com que o reino de Deus possa ser não só uma expectativa, mas uma realidade onde a vida possa ser plena. Vamos entender o significado do sacrifício da cruz, porque se não é o sacrifício oferecido por causa do reino e da salvação da humanidade, ele torna-se o sacrifício apenas expressão
da consequência do pecado. Quantas mortes violentas desperdiçam a vida nas guerras, na violência do campo, da cidade, nos grandes centros urbanos, a violência doméstica causada a violência do preconceito, ainda uma outra violência disfarçada nas desigualdades sociais, a fome, o desemprego, a falta de saúde, de educação, de moradia. Então, o sacrifício só pode ser reconhecido quando a vida é entregue para que o reino de Deus aconteça. Lá na primeira leitura, o profeta Isaías fala pela primeira vez do servo sofredor. E vamos entender isso. No Antigo Testamento são 3 os grandes sinais da entrega a Deus: o cordeiro que era sacrificado, o altar onde o sacrifício acontecia, e o sacerdote, mediador entre o povo que precisava do perdão dos pecados e o próprio Deus. E assim, toda a antiga aliança se sustentou com o sacrifício do cordeiro no altar realizado pelo sacerdote. Mas, quando os profetas começaram também a serem mortos, assassinados, perseguidos por causa da palavra de Deus, Isaías vai dizer que aquele que se entrega pela vontade de Deus é o que de fato cumpriu com a sua missão. O seu sofrimento fez com que ele pudesse alcançar com êxito a vontade do Senhor. O seu sofrimento fez alcançar a luz, a ciência perfeita. E então, atribuindo esta ação do serviço, da entrega por causa de Deus, o profeta vai dizer: o servo justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Agora, o profeta prepara para o que ia realizar-se com a cruz de Cristo. Não mais o cordeiro é sacrificado, mas o próprio Jesus é sacrificado pelo perdão de nossas faltas, pela remissão da humanidade. O altar é substituído pelo lenho da cruz, e o sacerdote agora se apresenta de maneira plena, total, em Jesus Cristo. O Cristo agora assume em si este sacrifício, sendo ele mesmo o cordeiro, o altar e o sacerdote. E a sua entrega não é apenas por causa da injustiça e da ambição dos homens que o rejeitaram. A sua entrega é em obediência ao Pai. A sua entrega é o último sacrifício para o perdão de nossas faltas. E é isso que nós ouvimos na carta aos Hebreus. O sumo e eminente sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou no céu. É preciso acreditar no Cristo, porque Ele se compadece, conhece as nossas fraquezas, foi provado como nós somos provados em tudo, na fome, no frio, na dor, na injustiça e até mesmo na morte, menos no pecado. Agora então, para que também o nosso sacrifício tenha significado e possa ser oferecido a Deus pela nossa e pela salvação do mundo, é que Ele nos convida a participar da Eucaristia. O novo altar faz memória do sacrifício da cruz toda vez que a Eucaristia é celebrada. Ao nos aproximar deste altar, tomar do corpo e do sangue do Senhor, memorial da cruz, nós nos aproximamos da graça de Deus. Confiamos na graça de Deus e conseguimos a sua misericórdia. Mais do que isso, diz a segunda leitura,
alcançamos a graça de um auxílio no momento oportuno. É do altar do Cristo, que surgiu com a sua cruz, que nós temos a força para que a nossa vida não fique apenas no sacrifício, mas também possa experimentar a festa da salvação, da vitória, a festa da vida nova, a festa do amor, da esperança, que também transforma a vida do mundo. E nós devemos nos perguntar: qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Qual é o meu compromisso diante da mesa da Eucaristia, diante do sacrifício de Cristo pela minha salvação, do meu sacrifício para colaborar com o reino? Não podemos pensar como pensam os grandes, os opressores. Eles querem um lugar para si próprio, eles querem um lugar onde a riqueza é abundante, onde o poder predomina a partir da opressão dos pequeninos e fracos. E um pouquinho desta ideia ainda está na mente de Tiago e de João. Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. O que vocês querem? Diz Jesus. Deixa-nos sentar um à tua direita e um à tua esquerda na hora do sacrifício? Não, quando estiveres na tua glória. Ora, escolher o meu melhor lugar na glória é a coisa mais fácil do mundo. E Jesus então diz: antes, vamos ver se vocês estão conscientes da missão. O Filho do Homem vai ser batizado com o sangue da cruz. O Filho do Homem vai encher o cálice da salvação com o seu sangue. Vocês estão dispostos a derramar o sangue pelo reino? Vocês estão dispostos a passar pela cruz para que o reino aconteça? E até que os discípulos são sinceros: sim, nós podemos tomar deste cálice, passar por este batismo. E Jesus diz: com certeza, vocês passarão por isso, porque os discípulos, quase todos eles, foram assassinados por causa do testemunho do evangelho que deram após a ressurreição. Porque os discípulos foram os primeiros a erguer o cálice da nova e eterna aliança de amor, memorial da Eucaristia. Mas mesmo assim Jesus diz: o lugar à minha direita e à minha esquerda não sou eu quem concedo, já está reservado. Antes da glória, o lugar à direita e à esquerda de Jesus foi a cruz. E ao seu lado não estavam os melhores, mas dois dos piores condenados. Um deles, olhando para a entrega de Jesus, se converte e na última hora, arrependido, ainda consegue a salvação. O outro dele não se incomoda. Apenas o seu sacrifício na cruz é consequência da sua vida cheia de crimes e de contradições. O mundo ainda continua nessa dinâmica de homens e mulheres de Deus que oferecem, que consomem, que entregam a vida para que o reino aconteça, e outros que desperdiçam, gastam a vida consigo mesmo e com seus interesses. Ora, pois, são estes que não se entregam nas mãos de Deus que geram a opressão, que geram a violência, que geram a injustiça, a corrupção. São esses que se incomodam quando a verdade é pronunciada, quando as suas más ações são escancaradas. São esses que se escondem atrás dos poderes humanos e não são capazes de gerar a vida, e perseguem e criticam aqueles que são comprometidos com o reino. Jesus vai dizer: os chefes das nações as tiranizam e oprimem os pequenos, mas entre nós, os servidores do reino, isso não pode acontecer. E vai ensinar o caminho. Em oposição ao poder,
o caminho do serviço. O serviço não tira nada de ninguém, ele oferece. O serviço, ele não oprime, mas ele faz crescer a vida humana. O serviço não disputa lugares, mas ao contrário, é solidário e fraterno. Quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Tudo isso não é em vão, tudo isso tem um propósito maior. Tudo isso é o cumprimento do que disse o profeta Isaías na primeira leitura. O servo que no sofrimento resgata a vida de muitos. Pois é assim que termina o Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida ao pecado, à injustiça, à violência. Não. O Filho do Homem veio dar a sua vida no sacrifício, como resgate para muitos. Aonde é que nós estamos gastando, dando, entregando a nossa vida? A quem nós estamos cedendo a nossa atenção e a nossa ação? As forças do mal, que às vezes se impregnam nos poderes humanos, ou na força da caridade, da fraternidade, do serviço, que socorre os pequeninos, que cuida dos doentes, que dá amparo aos abandonados, que leva o pão de cada dia a quem não tem mais dignidade, que socorre os dependentes escravizados em seus vícios, ignorados pela sociedade. Temos que fazer opção sempre pelo serviço, que resgata, promove e salva a vida humana, porque não podemos esperar a graça que Deus tem a nos oferecer, não seja de outro lugar, senão do próprio Deus. Cantamos isso no Salmo. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Daquilo onde Deus não está presente, daquilo onde Deus não pode atuar, não podemos esperar coisas boas, palavras boas, ações boas. Só podemos esperar aquilo que de melhor podemos receber do próprio Deus e de todos aqueles e aquelas que se comprometem com o seu reino. Que a palavra Eucaristia nos ajude na nossa missão de vivermos, acreditarmos e fazermos acontecer o reino de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.